Vamos falar um pouco sobre a revolução do conceito. Logo em seguida, logo depois da revolução da informação, vem a revolução do conceito. Uma ideia que foi criada de que a marca, a organização é suficiente. E isso foi muito danoso. Eu falava com o Rogério, né? O Rogério tá rindo. Eu falava com o Rogério, né, sobre isso, o quão danoso foi a revolução do conceito, a ideia do conceito para as empresas. Conceituou-se ser a marca, a melhor colocação é essa, não é ter a marca, é ser a marca, anexado a uma organização é a coisa mais importante. Ou seja, o meu modelo de gestão, o meu modelo de organização da empresa, anexado ao patrimônio, ao prédio da minha empresa, aos carros que a minha empresa tem, tá? É mais importante. Qual é a coisa mais importante da sua empresa? A coisa mais importante da minha empresa é presidência, a vice-presidência, tá? As gerências, as supervisões, o prédio, os meus carros, o meu patrimônio. Isso é a coisa mais importante que eu tenho. Mais importante do que o produto, mais importante do que o funcionário, mais importante do que o serviço e mais importante do que o atendimento. Isso tudo aí cai por terra. Por quê? Porque o modelo de gestão da minha empresa é mais importante do que tudo. Eu não sei quem cargas d'água criou isso, porque foi a maior furada que o processo administrativo entrou. Tá? Se esqueceram que é a ideia. É a ideia que está por trás da organização. Ou seja, lá no princípio nós falamos da ideia, né? A questão da revolução da informação, onde a ideia é a coisa mais importante. E quem tem a ideia, eu dei até um exemplo do YouTube, tá? Quem tem a ideia ganha dinheiro numa concentração assim estratosférica. E quem não tem a ideia não ganha. Então o conceito sem a ideia é a mesma coisa do capital sem a ideia, do know-how sem a ideia, do conhecimento sem a ideia, não serve para nada, está perdido. O que é que está por trás da organização? É a ideia. É a ideia por trás da organização que, consequentemente, leva ao crescimento e à lucratividade. E não o contrário. A Petrobras tinha uma propaganda, onde a propaganda era Petrobras autossuficientes em petróleo. O que é isso? A nova propaganda da Petrobras, o novo slogan da Petrobras, né? Petrobras, o desafio é a nossa energia. Há uma ideia por trás, tá? Há uma ideia por trás. Há uma ideia por trás do conceito. A Petrobras é um conceito. Boticário é um conceito, tá? Paco Rabanne é um conceito. Todas essas questões são conceitos. Está trazendo para mim. A contudo é um conceito. Agora eu preciso de uma ideia para que o meu cliente compreenda que dentro deste conceito existe um algo a mais. Quando a Petrobras coloca que o desafio é a nossa energia, ele não está falando sobre a qualidade da gasolina. Ou seja, não é a qualidade da gasolina que eu produzo que é a coisa mais importante da minha empresa. Não é a gasolina, não é a minha empresa, não é os meus petroleiros, não é a indústria, tá? Não é a gasolina, tá? Mas o desafio, ou seja, a ideia. O que é que nós vamos fazer com esse combustível? As coisas que podemos fazer com esse combustível. Então, o desafio de fazer coisas novas, desafiadoras e emocionantes com esse combustível. Tá? Empresas legais, as empresas boas, as boas empresas, elas entenderam isso. Ou seja, é a ideia por trás da organização e não a organização por trás da ideia. Também tem ideia, não tem organização, também não funciona. Tem que ter organização, tem que ter ideia. E anexar as duas numa só. Tá? Com uma proposta que tem uma ideia por trás, acontece um bichinho que, graças a Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo e Santo Antônio Pequenininho, tá? Abençoou. Que o que foi? Fim da gripe.
com a ideia por trás, porque antes era só o conceito, tá? E você tinha grife por causa do conceito. Lacoste é um conceito. É um conceito, tá? Zump é um conceito. E aí agora com a ideia surge, desaparece, vai por terra um bichinho chamado grife. Acabou a grife, não tem mais grife. Grife de ego, a grife de status. Nossos filhos, eles não querem mais grife. Nossos filhos não querem mais isso. Um grande exemplo que os nossos filhos eles não consomem mais, eles não querem mais essa ideia da grife, né, de ter uma coisa que custou muito caro, até mesmo porque o mundo hoje não permite que você use mais coisas caras, né? O perigo de você sofrer algum atentado hoje é muito grande em relação a isso, então não é muito aconselhável. E segundo, tá? O conceito, agora os conceitos das marcas, de sapatos, de calças, de camisas, de bonés, enfim, de mochilas, essas coisas todas, relógios, está agora anexado a uma ideia. E isso, a anexação da ideia ao conceito, põe fim à grife. Por exemplo, a moda do verão passado, tá, não foi uma calcinha e um sutiã da Victoria's Secret, tá? Não foi um terno que foi criado pelo Giorgio Armani. Isso é um conceito, as pessoas compram, as pessoas usam, tudo bem, isso aí ninguém contesta, tá? Mas é para um público muito reduzido. O conceito custa caro, a ideia do conceito custa muito caro, entendeu? E aí o que foi que pensou? Anexar uma ideia ao conceito. O que rodou na moda passada, tá, não foi um biquíni de uma grande marca, mas foi o biquíni da ONG, tá, da OSCI, que trabalha com crianças da favela, que tem o apoio do Sebrae, que o Banco do Brasil entrou com capital de giro e que os Correios exportaram. A ideia faz com que isso atraia o novo consumidor, que são os nossos filhos. Tá? Não vão comprar um sapato caríssimo. Voltou o All-Star, querido. Tá? O All-Star, cano longo ou não, isso não importa. Voltou o All-Star. A galera passou a ter... Porque você olha e diz, meu filho, mas você comprou isso? Tá? Papai, que não é a marca não. Isso aqui é atitude. Tá ligado? Atitude. E você para entender que o jovem, nessa visão dele de atitude, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a grife acabou. Grife acabou. O que é que eu vou gastar muito com enriquecer o povo e tal, e tal, e tal. Então, há um novo conceito, tá, anexado a uma ideia que põe fim à grife, graças a Deus. A organização empresarial na era do conceito, anexado à ideia, não é bom a gente pensar uma coisa dissociada da outra. Ela está baseada na qualidade total. Se a sua empresa ela está na era da grife, se ela está na era do conceito, cuidado. Muito cuidado. Muito. Porque são pouquíssimas as empresas que se mantêm na grife, se mantêm com o conceito. A marca que você criou, tá, não é suficiente para manter a sua empresa. A marca que você criou, mais o produto de altíssima qualidade que você tem, não é suficiente para manter a sua empresa viva. Não é. Você precisa de mais. Você precisa de qualidade total. Jota, e como é que a gente vai chegar nessa qualidade total que você está falando? A visão, ela mudou e passou a ver o ser humano, tá, com outro olhar. Ele agora é o centro do processo. Ele voltou para o centro do processo, de onde ele nunca deveria ter saído. Ou seja, quem está no centro da minha empresa?
Meu colaborador, meu funcionário. É o mesmo funcionário que, se o meu cliente vem comprar no pé do balcão uma coisa que ele precisa, um produto que ele precisa, e ele olha para o meu cliente, para o meu funcionário, e ele diz: olha, eu quero um produto X, você tem? Se o funcionário sorrir para ele, atendê-lo bem, deixá-lo à vontade, oferecer o produto, mostrar as qualidades desse produto, enaltecer a importância desse produto para atender as necessidades daquele cliente, ele estará fidelizado e voltará inúmeras vezes para a sua empresa, mesmo que o seu preço seja maior do que o da concorrência. Isso tudo graças a quem? Ao seu funcionário, ao seu colaborador. Essa palavra funcionário está em desuso, né? Hoje se usa colaborador. Tá? Isso tudo por causa do seu colaborador. Agora vamos inverter o fato. O colaborador não está satisfeito. Ele está pressionado, ele está estressado, só cobrança em cima dele, reclamado por tudo, alguém está sempre pegando no pé dele. O cara que já vem de casa com problemas, querendo ou não, parte desses problemas vem com ele. Aí o cara chegou no teu balcão, perguntou pelo produto, perguntou ao teu colaborador. Teu colaborador querendo ferrar contigo, ele vai ferrar ali, ele vai tratar o cara mal. Ele não vai deixar o cara à vontade. Ele não vai enaltecer as qualidades do produto. Vai passar um outro produto, ou então ele disse que nem tem um produto e acabou de encerrar a conversa com lá, e você, que é empresário, deixou de faturar. Você deixou de vender. Você deixou, meu querido, de ter lucro. Passou a ter prejuízo. Entendeu? Que o funcionário, o seu colaborador, é a pessoa mais importante dentro do processo. Ele está no centro do processo, de onde ele nunca deveria ter saído. O mercado está saturado de empresas. Empresas a gente tem muitas, muitas. E hoje se compete por duas coisas: qualidade e inovação. E qualidade e inovação é coisa feita por gente. Coisa feita por gente, tá? Não adianta. E quem que são essa gente? Quem é essa gente que ele está falando? Os teus funcionários. Quer ter qualidade na tua empresa? Quer? Cuida dos teus funcionários. Paga eles em dia. Tá? Acompanha de perto. Seja exemplo. Esteja no horário. Cumpra horários. Ajude-os. Não custa nada não você fazer isso não. Tá? Quer ter inovação? Capacite. Prepare os seus funcionários. Prepare-os. Você gasta menos preparando seus funcionários, do que tendo prejuízo com a falta de qualificação. Então, qualidade e inovação são coisas feitas por gente. Por isso que o seu funcionário tem que ser muito valorizado. É uma observação que é extremamente coerente aqui. Coisas que devem ser excluídas. E se ainda não foram excluídas na sua empresa, faça urgentemente. Recrutamento e seleção. Não se recruta mais. Se eu estivesse dando aula de mundo do trabalho, estivesse na sala de aula, a primeira coisa que eu ia fazer era alterar isso aí. Não se recruta mais ninguém. E também para o alistamento militar, não se recruta mais ninguém. Seleção, também não se faz seleção. Hoje tudo isso foi trocado por uma entrevista de emprego. Tá? Então exclui recrutamento, exclui seleção. Anuncia que tem uma vaga de emprego e deixa a pessoa vir até você. Se ela vem, porque ela se interessou. Se ela se interessou, é 50% que vai dar certo. Falta a entrevista. Então, exclui recrutamento e seleção. Avaliação de desempenho é coisa para cavalo.
Exclui isso. Tira isso daí. Eu fiz, cara, a avaliação de desempenho, onde os resultados, não só eu, como outros colegas, foram publicados para todos os outros amigos verem, o que gera um constrangimento muito grande se a sua avaliação não for satisfatória. Em resumo, querido, você pode ser processado caso constranja o seu funcionário. Isso é assédio, isso dá cadeia. Não faça isso. Então, tire a avaliação de desempenho, exclua a avaliação de desempenho da sua empresa. Não existe, não precisa. Se você vai fazer uma avaliação de desempenho do seu funcionário, faça para você. Você que tem que saber da avaliação de desempenho do seu funcionário. Como ele está, o que estão achando, como foi nesse semestre, como foi. Você, para dados pessoais seu, para no futuro, caso seja necessário uma demissão, caso seja necessário uma substituição do funcionário, você saiba onde você vai substituir. Você saiba quem está lhe dando prejuízo, mas não divulgue isso publicamente sobre hipótese nenhuma. Tá? Organização em métodos. Metodologia aplicada dentro do processo administrativo, tá? Em forma de centralização, é coisa que foi pensada lá na Revolução Industrial. Nós não estamos mais lá. Nós estamos na Revolução das Ideias. Então, exclua isso também da sua empresa. Descrição da função. Meu Deus, o que é isso? Descrever qual é a função do funcionário. Se ele já se inscreveu para uma vaga que você anunciou na sua empresa, então ele já sabe o que é que ele vai fazer. Hoje em dia o mercado está diferente da era da Revolução Industrial. Hoje em dia está muito diferente. As pessoas estão cada vez mais qualificadas e elas vão atrás exatamente e precisamente daqueles que elas se enquadram. A vaga é de quê? Soldador de chapa de aço. O cara nunca pegou no maçarico, ele vai? Vai não. Tá? Então não precisa de descrição da função. Sabe o que ele tem que fazer. Tá? Se a sua empresa ela puder fechar, puder parar por 1 hora, 2 horas, enquanto o seu colaborador, o seu funcionário come e descansa um pouco, é muito importante. Tem empresas que tiram direto, param meia hora, 40 minutos, para o cara poder botar um bocado na boca e engolir a marmita requentada que o cara trouxe de casa. Entendeu? Porque às vezes já está azeda a comida. Então, se você puder parar 1 hora, 2 horas, para o seu funcionário poder ir em casa, se ele morar perto, obviamente, mas para ele comer e descansar um pouquinho, ele volta mais revigorado e vai estar pronto para trabalhar. Ah, Jota, mas eu não posso, minha empresa ela tem metas a bater e eu não posso parar, não tenho como parar. Tudo bem. Eu estou dizendo, se você puder, faça. Tá? Se não puder, dê um período aí para que ele possa comer e descansar como consequência. Você não sabe o quanto isso vai fazer um bem miserável para a sua empresa. Tá? Resumo da ópera até aqui, queridos, que é importante. A única coisa que presta na tua empresa, a única coisa que presta na tua empresa, tá? A coisa mais importante da tua empresa, tá? É os teus funcionários. Quem disse isso? Eu? Negativo. Quem disse isso foi o maior guru da administração, que é o Peter Drake, tá? Que eu tenho lido muito sobre o cara, ideias muito boas, e ele está correto. É a coisa mais importante porque ele é o divisor de águas entre você ganhar dinheiro, a sua empresa evoluir, você ter prejuízo e falir. É o seu funcionário que vai fazer isso. É o seu funcionário que vai lhe dar isso daí. Tá? Como chegar nesse funcionário, Jota? Como é que eu faço, meu Deus do céu, para chegar nesse funcionário que você acabou de colocar? Esse top de perfeição? Não existe funcionário perfeito. Vamos deixar isso claro. Não há um funcionário perfeito.